A palavra certa pode curar, acalmar e até salvar. A errada destrói tudo. Olá, irmãos, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um Devocional 545 e chegamos ao capítulo 15 do livro de Provérbios. E essa frase que eu li aqui foi como se fosse um resumo da primeira parte, que vai do verso 1 ao verso 4, que ela fala sobre isso. Aqui já no verso 1, antes da gente começar, se você não é inscrito, por favor, se inscreva e deixe seu like, comenta, diz o que você está achando. Eu tenho aprendido muito, espero que você também esteja aprendendo muito com o livro de Provérbios. É um livro que fala muito sobre sabedoria e a cada capítulo é um aprendizado muito grande. Amém? Bom, aqui na primeira parte ele fala exatamente sobre o poder da língua. Vai do verso 1 ao verso 4. No 1 aqui ele já começa dizendo aqui, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama estultícia, ou seja, estupidez. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, observando atentamente os maus e os bons. A língua serena é a árvore da vida, mas a perversa quebranta o espírito. Amém? Então, aqui no verso 1, na primeira parte aqui, ele fala muito sobre o poder da língua. E ele fala aqui, inclusive, que a língua dos sábios, ela adorna o conhecimento. Porque o sábio, ele está sempre procurando entender, sempre buscando o conhecimento e a sabedoria. Então, ele está sempre falando disso. Tem uma coisa que eu aprendi que na Bíblia, que a boca só fala que o coração está cheio. Então, se o seu coração estiver cheio de coisa ruim, só vai sair coisa ruim, não vai sair coisa boa. Amém? Na segunda parte aqui fala do coração ensinável versus a insensatez. Aqui no 5 ele diz o seguinte: o insensato despreza a instrução de seu pai, de novo ele falando sobre isso. Mas o que aceita a repreensão revela prudência. Na casa do justo há grande tesouro, mas os rendimentos dos perversos causam perturbação. Os lábios dos sábios espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não procede assim. E aqui tem um breve resumo aqui: quem ouve correção cresce, quem ignora se afunda em confusão. E é o que ele deixa claro aqui. O coração ensinável versus a insensatez. É exatamente isso. E ele fala que já no primeiro verso aqui, coisa que ele falou em vários outros capítulos, que o insensato ele despreza a instrução de seu pai. Mas o que aceita a repreensão revela a prudência. Que nós sejamos prudentes, tenhamos ouvidos, tenhamos ouvidos para discernir sobre os bons e maus conselhos, sobre as coisas boas e ruins, para entender quando é passado para nós instrução, conhecimento e sabedoria. Amém? Aqui na terceira parte aqui, ele fala que o Senhor vê o nosso interior. Vai do verso 8 ao verso 11. Aqui ele diz o seguinte: o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do ímpio, e aqui vou só fazer uma pausa aqui. Quando ele fala aqui de sacrifício, é porque no Antigo Testamento, quando você queria fazer expiação dos seus pecados, você tinha que sacrificar. Então, ali sempre tinha a questão ali do sacrifício. E a expressão bode expiatório vem exatamente daí, que era um bode que expiava os pecados da pessoa. Um bode, uma ovelha, um cordeiro. Então, assim, tem várias situações aí, na teologia aprofunda bastante nisso. E aqui, mas aí ele fala o seguinte: o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, ou seja, não adianta ele sacrificar o ímpio ali, aquela pessoa que não mudou o coração dela. Ela não se arrependeu, ela está simplesmente cumprindo um ritual ali. Mas a oração dos retos
é o seu contentamento. Deus se alegra só com a oração do reto, ele não precisava nem sacrificar. Olha que interessante. Então Deus aqui ele deixa muito claro aqui que ele está preocupado com a nossa transformação. Que o interesse dele é no nosso arrependimento, na nossa mudança, na nossa transformação de mentalidade. E não simplesmente em cumprir um protocolo. Aqui na parte 4, ele fala sobre alegria, mansidão e contentamento. Vai do verso 12 ao 17. O escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chega aos lábios, nem se chega aos sábios. Ou seja, ele nem se aproxima dos sábios. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Isso aqui é um negócio muito interessante, né? O fato de você estar alegre, coração alegre, ele te deixa até mais bonito. Amém, irmãos? Aqui no verso 14 aqui é o seguinte, o coração entendido busca o conhecimento, mas a boca dos tolos se alimenta de estultícia ou estupidez. Todos os dias do aflito são difíceis, mas o coração alegre tem um banquete contínuo. Melhor é o pouco, havendo temor do Senhor, do que grande tesouro com inquietação. Melhor é um prato de hortaliça onde há amor, do que o boi cevado, com ele o ódio. Amém? Isso aqui é muito claro, né? É muito claro aqui. Melhor é o pouco, ou seja, o pouco com Deus é muito. Melhor é o pouco havendo temor do Senhor, do que o grande tesouro com inquietação. O erro é ter grande tesouro? De forma nenhuma. Viu? O erro é não ter paz com isso, porque provavelmente existe alguma situação ali que não foi tratada. Não é a questão do tesouro, da quantidade que a pessoa tem. É uma questão mais da qualidade do coração, de onde está o coração da pessoa, para ser bem mais claro. Sendo mais claro assim, de onde está o coração. Está no tesouro ou está no temor do Senhor? Então a questão aqui não é com a quantidade, se é pouco ou se é muito, mas onde está o coração. Amém? Na quinta parte aqui, ele diz o seguinte aqui, ele fala sobre o caminho do justo e o caminho do tolo. Aí ele faz um comparativo aqui. Vai do verso 18 ao 21. O homem irritadiço provoca brigas, mas o longânimo apazigua a luta. O caminho do preguiçoso é como uma sebe de espinhos, mas a vereda dos retos é plana. O filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. A estultícia é alegria para o que não tem juízo. Ou seja, estupidez é alegria para quem não tem juízo, mas o homem entendido anda retamente. Amém? Quem age com ira e preguiça colhe espinhos. Quem é sábio se alegra e constrói. Que nós possamos ser sábios. Amém? E continuarmos construindo um relacionamento com Deus dia após dia, buscando entendimento e sabedoria no Senhor. Amém? Na sexta parte aqui ele fala sobre conselho, sabedoria e disciplina. São os versos 22 ao 24. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com a multidão de conselheiros há bom êxito. Que nós saibamos escolher bons conselheiros. O homem se alegra em dar uma resposta apropriada, mas o homem se alegra em dar uma resposta apropriada. E como é boa a palavra certa na hora certa. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, a fim de evitar o inferno abaixo. Amém? Boas decisões vêm com conselhos certos, palavras ditas na hora certa, e que nós possamos ter essa sabedoria de tomar boas decisões e darmos conselhos certos na hora certa, aquelas pessoas que precisam de nós, que contam conosco. Amém? Que assim seja, na minha vida e na de vocês também.
Bom, na sétima parte aqui, ele vai do verso 25 ao 27, ele diz que o Senhor derruba e exalta. O Senhor derruba a casa dos soberbos, mas mantém intacta a fronteira da viúva. Os planos do perverso são abomináveis ao Senhor, mas a palavra dos puros lhes são agradáveis. O que se entrega à cobiça perturba a sua casa, mas o que odeia o suborno viverá. Deus protege o humilde e o justo, mas abate o soberbo e ganancioso. Amém? Que nós possamos ter esse entendimento claro aqui. E aqui, quando é dito aqui que Deus protege o humilde e o justo, não é simplesmente a questão de se humilhar diante de outras pessoas. Todos nós somos iguais perante Deus. A questão aqui, quando ele fala de humildade, é ser humilde diante de Deus. Ser humilde em buscar a sabedoria, em ouvir o conselho, em buscar a justiça de Deus e não a nossa. Amém? E a soberba aqui, quando ele fala de soberba, é exatamente o oposto. O soberbo, ele confia na própria força, porque ele acha que ele é muito bom nisso. Então ele não depende de Deus, ele perdeu o temor do Senhor. E isso é muito perigoso. Na parte 8 aqui, vai do verso 28 ao 30, ele fala aqui sobre o justo pesa palavras, o ímpio espalha destruição. No 28 aqui ele diz o seguinte: o coração do justo medita o que há de responder. Ou seja, o, o justo, ele pensa no que vai dizer, mas a boca dos ímpios derrama coisas más. O Senhor está longe dos perversos, mas ouve a oração dos justos. A luz dos olhos se alegra, a luz dos olhos alegra o coração, e as boas notícias fortalecem os ossos. Amém? Aqui ele diz que o justo reflete antes de falar. A pessoa, nós precisamos pensar antes de falar, nós não podemos sair falando simplesmente. Não, nem porque é verdade, nem sempre que o que é verdade precisa ser dito a toda hora para qualquer pessoa. Às vezes a pessoa precisa simplesmente meditar naquilo que ela acabou de dizer ou fazer e deixa que ela, o Espírito Santo, vai ministrar o coração dela, mas que nós possamos interceder por ela e não ser juiz. Amém? Na parte 9 aqui, e a última parte, vai do 31 ao 33, ele fala sobre correção e sabedoria. O ouvido que escuta a repreensão salutar terá a sua morada no meio dos sábios. Quem rejeita a disciplina menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Esse verso 33 aqui ele é muito importante. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Amém? Que nós possamos fazer desse verso aqui uma rotina diária nossa, de ter o temor do Senhor diariamente, a cada momento, em cada atitude nossa, porque ele é a instrução da sabedoria. O temor do Senhor instrui o nosso nível de sabedoria. E a humildade, ela precede a honra. Ou seja, ser humilde em ouvir, em aprender, em buscar a sabedoria, em ter o temor do Senhor, isso precede a honra. Amém? Bom, pessoal, e assim nós finalizamos o capítulo 15 de Provérbios, chegamos à metade do livro de Provérbios. Tem sido uma bênção, espero que vocês estejam gostando. Deixe seu comentário. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva, deixe seu like. Amém? Vamos orar, entregar essa segunda-feira ao Senhor, essa semana, que será uma semana abençoada em nome de Jesus. Feche seus olhos. Respira bem fundo agora. Convido o Espírito Santo de Deus agora, nesse momento, para
habitar no seu coração, preencher o ambiente onde você está, a sua casa, o seu trabalho, seja onde você estiver nesse momento, que a presença do Senhor seja viva e eficaz nesse lugar, em nome de Jesus. Bendito és tu, Senhor, Rei do universo, Criador dos céus e da terra e de tudo que há. Nós te damos graças, Pai, porque o Senhor é bom e sempre ouve as nossas orações. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse dia. Te agradeço por cada pessoa que esteve aqui orando comigo, buscando a sabedoria, buscando aprender mais da tua palavra, buscando mais te conhecer, Pai, a cada dia. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por esse momento. Eu te agradeço pela sabedoria derramada aqui. Senhor, em nome de Jesus, pela visão. Senhor, que os nossos sonhos sejam os sonhos do Senhor. Que os nossos pensamentos sejam os pensamentos do Senhor. Que os seus planos sejam nossos planos. Senhor, em nome de Jesus, e que em todo tempo a presença do Senhor seja viva em nós. E que a sua direção, Pai, esteja viva nos nossos olhos. Nós possamos ver os caminhos que o Senhor preparou para nós. Que nós possamos percorrer esses caminhos. Pai, em nome de Jesus, de forma que te agrade, dia após dia. Meu Deus, que onde quer que nós formos, nós sejamos luz do mundo e sal da terra. Pai, em nome de Jesus, nessa semana que se inicia, Pai, que nós possamos fazer a diferença nessa terra. Que nós possamos cumprir o propósito para o qual o Senhor nos chamou, cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, nesse dia, eu peço ao Senhor, meu Deus, que onde nós colocarmos as mãos, prospere. Que onde nós colocarmos a planta dos nossos pés seja dada a nós por herança. Senhor, em nome de Jesus, e que nós levemos a sabedoria do Senhor e o temor do Senhor conosco, onde quer que nós formos, nesse dia. Pai, que assim seja. Abençoa cada um que esteve aqui comigo nessa oração, nesse dia de aprendizado. Eu declaro uma semana abençoada, Pai, para minha casa, para minha família, minha esposa, meus filhos. Pai, para todos aqueles, Senhor, que estiveram aqui, que eles possam declarar sobre as suas casas, sobre os seus trabalhos, sobre a sua parentela. Em nome de Jesus, declarar a vitória, a cura, a unção do Senhor. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe seu dia. Espero que amanhã às 5h45. Fique com Deus.